JF ao DF, a periferia não se cala. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na veia armadilha. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na veia armadilha. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na veia armadilha. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na veia armadilha. Nós somos o projeto Patrimônios Negros. A gente tem por volta de 3, 4 anos. Iniciamos com foco na perspectiva de educação. Então a gente trabalhava com escolas, apresentava o que era patrimônio, inventário, todas essas logísticas mais institucionais do patrimônio. E no nosso segundo ano a gente veio com uma perspectiva de entender quais eram as personalidades negras relevantes da cidade e onde elas estavam historicizadas, onde elas estavam guardadas em memória. E a gente acabou fazendo o mapa Juiz de Fora Negra, e nele a gente foi sinalizando pontos de referências para as pessoas pretas e espaço para colocar nesse local também. E a gente se esbarrou com o hip hop sendo essa cultura urbana que está em todo lugar, às vezes não só demarcada num espaço, mas ocupando vários outros espaços, como assim, a gente já teve outros entrevistados que vieram aqui falando que já ocuparam o próprio DCE, e que foi por um tempo sediado aqui. Lembro bem. O próprio, a máquina, a Praça Antônio Carlos, outras coisas da cidade. E a gente, não só na entrevista da Marina, mas também em outras entrevistas, só foi citado, e hoje é um prazer estar contigo aqui. Isso aí, o convite, vamos que vamos. Não começar, porque nós já começamos de alguma forma, mas eu queria voltar um pouquinho no tempo e te perguntar como que foi a sua infância, queria que você se apresentasse também, mas contasse também um pouco de como que foi a sua infância aqui de fora, se você sempre morou aqui de fora. Tudo bem, meu nome é Anderson da Silva Rosa. Quase ninguém sabe e quase ninguém me chama assim, nem a minha mãe. Mentira. Minha mãe me chama de Anditão, que é o meu apelido. Zerei a vida, porque geralmente mãe não gosta de apelido, mas a minha mãe gosta do meu apelido. Mãe, namorada é a única que não chama pelo apelido. Minha mãe me chama de apelido, normal, me chama de Ditão, Anditão ou Ditão, e tá tudo certo. Quando fala Anderson, até eu mesmo assusto. Que Anderson? Eu estranho, eu começo a ficar assim, será que tem outra pessoa? Cadê esse Anderson? Então assim, e sempre foi assim, sempre foi não, Calma, deixa eu voltar na infância. Na infância não era, mas na infância já tinha apelido, que era Zé. Então assim, eu sempre tive apelido. Então, mas Zé não tem nada a ver com isso também não. É só Zé mesmo, porque quando eu não sabia o nome das pessoas, eu só chamava de Zé. Ou Zé. E ficou Zé. Aí começaram a me chamar de Zé. Aí tipo, voltou pra mim e ficou. Mas minha infância foi tranquila, Eu sempre fui aqui em Juiz de Fora mesmo. Vivia na rua, brincando na rua, sempre, era aquilo, chegou da aula, ia pra rua e ficava até mãe buscar, aquela coisa toda. Mas foi bem tranquilo. De boa, tive contato com muitas coisas, esporte, futebol, capoeira. Uma infância basicamente normal. Agora eu tenho duas perguntas. Sim. Qual bairro? Vitorino Braga. Vitorino Braga, pertinho. Logo ali, depois da ponte. Logo ali, que foi. Sempre ali? Sempre ali. Que foi até que eu comecei a ter o contato, até mesmo com a própria cultura, por conta do Unibairros, que era na Praça do Vitorino. A outra pergunta é por que Altitão? Então, foi da seguinte forma. O tio da minha filha, ele era bem novinho e ele tinha a língua presa e ele não conseguia falar Anderson. Ele tentava falar Anderson, mas ele falava Anditão. Aí é aquilo, como ele era muito novinho, ele ficava me gritando o tempo todo na rua. Aí é aquilo. Uma galera escuta, começa a te zoar, você acha ruim. Acabou. Aí depois eu comecei a gostar da ideia.
Aí eu falei, Ali você legitima o apelido. aí que que aí não tem erro, que aí não tem problema, que aí fica tudo certo. Aí ele só ficava Anditão, começaram a me chamar assim, assim foi. Por fim, peguei uma camisa, escrevi Ai, e vamos embora. isso mais ou menos em que ano? 2000 e... Mas esse veio um pouco mais tarde, digamos assim, veio para 2008, 2009. Eu comecei a dançar em 2006, então veio para 2008, 2009... 2008, 2009 mais ou menos. E quando você começou a dançar antes, como as pessoas chamam? De Anderson. Anderson. Aí era Anderson, só o pessoal lá perto de casa que não. Mas aí que eu comecei a sair, mas aí para outros lugares, aí era Anderson. Eles estavam falando que o rock entrou na sua vida pela Unipar. Sim. Aí eu queria saber mais. Então, não necessariamente assim, só o Unibairro, então, porque meu irmão dançava. Justo. Meu irmão dele tem um irmão do meio e tem uma irmã. Meu irmão já dançava com o Jorjão e com o Jagal, lá no Santa Cruz Shopping. Na época tinha treino lá. Então assim, ele já dançava, então assim, você ia começar a ver, a diferença dele para ele são 4 anos. Então, você começa a ver, você começa a ter um contato ali, achar interessante, aí você começa a ver os filmes, os clipes, começa a ver aí tudo que tinha assuntos relacionados a hip hop, eu ficava super ali, né, encantado com tudo que estava acontecendo. Aí quando inaugurou o Unibairros, eles passavam nas escolas, informando que ia ter agora na Praça do Vitorino e que ia começar a ter os projetos, né, de aula de break, aula de grafite, aula de MC. Aí eles estavam com aula de reforço, aula de violão, tinha aula de tudo praticamente ali, aula de skate também, por causa da pista. Aí eu me interessei. Falei, não, eu quero ir lá, vou começar a ver. E aí eu mesmo fui, preenchi os papéis, aí na época levei, né, porque meus pais preencheram também, precisavam de autorização. E assim eu mesmo fui, como era perto, eu mesmo peguei, já fui, e assim comecei. Eu comecei com o Jagal. Eu comecei a dançar break, fui com o Jagal, aí quando ele veio a falecer, o Wagner assumiu, que é o mais rock. Aí ele começou a assumir e assim foi. Aí, juntamente com ele foi quando surgiu as break também, porque ele já dava aula em outros lugares, junto com o Valdir. O Valdir também, que teve aqui, dava aula em outras comunidades, em outros bairros, em outros lugares. Então eles já se conheciam por conta de JF Crio, por conta de outras vivências. E eles já tinham essa ideia de formar um grupo, os alunos deles, tanto da Zona Norte, galera de São Bernardo, os outros bairros que eles costumavam dar aula. Então quando o Wagner assumiu lá no Unibairros, ele já meio que foi plantando uma semente ali também. Estamos com a ideia de fazer um grupo assim assado, fazer esse coletivo de dança aqui, vamos se animar. Aí é isso, aí virou o break. Dali, juntou todos os alunos, e começamos a treinar ali. Aí foi assim que eu comecei a ter contato diretamente com a cultura. Eu era bem vergonhoso, pesados. Nossa, eu treinava, mas falava que ia ter apresentação, eu não queria participar. Então eu custei a ir de fato. Eu falava que ia e não ia. Eu falava, eu vou. Aí chegava na hora, eu não ia, não vou. Ficava cheio de vergonha, cheio de medo e não ia. Aí teve um dia que ele disse, você treina, tá já dançando, tem que participar, tem que aparecer, o grupo está se formando, então tem que botar a cara, para mostrar qual grupo que você está fazendo parte. Agregar no grupo, interagir com o grupo, não só aqui no treino. Eles botavam uma pilha. Aí um dia eu decidi, falei, hoje eu vou então. Aí fui lá para São Pedro, até esqueci o nome da escola, fui cheio de vergonha, mas fui. Até por conta do horário que era a apresentação, algumas pessoas não iam conseguir comparecer, quem puder ir vai, tem que ir, porque senão vai ficar complicado, porque poucas pessoas, a galera quer ver mais e às vezes você já dançou e tem que ter alguém para te render, né? Tem que ter alguém para entrar, para você descansar um pouco. Aí eu fui, aí dali não parei mais, eu fui com medo mesmo, mas eu gostei da ideia, gostei daquela experiência. Aí dali em diante comecei muito com o evento. Batalha da Galeria na época tinha também, que era as sextas-feiras.
Era isso, saía do treino, era coisa de ir em casa rapidinho, tomar um banho, comer alguma coisa e voltar. Quando tinha muitas cyphers também no calçadão, frente ao Teatro Central, Parque Alto. E aí nessa época aí comecei a dançar em qualquer lugar. Sinal, qualquer lugar que a gente tinha oportunidade, tava ali, escutava a música, mais ou menos eu já estava dançando. Teve uma vez que a gente estava até voltando de uma apresentação, eu lembro que a gente dançou dentro do barranco, a segurança tirou a gente, né? Barranco da Avenida Brasil, que dá para Avenida dia 7. Não sei o que aconteceu, deu vontade. Tocou o coração. Só foi. As coisas não pode, vocês vão acertar alguém aqui, aquela coisa toda. Mas basicamente isso. Foi assim que foi o início. Você tinha mais ou menos quantos anos quando você começou? 13. 12 para 13. E seu irmão menos? Meu irmão é mais velho. Mais Eu sou velho. mais novo. Começou a ter o projeto, ele iniciou o Unibairros no geral, aí ele já não estava dançando mais, mas aí a referência já tinha ficado, já estava ali também e tal. Mas aí eu só fui. A Neise também, que é a esposa do Biel, porque ela dava aula lá na escola, e como ele no projeto do Unibairros era a Neise, o Biel, o pessoal ali, ela sempre dava, vamos gente, vamos, tem que ir, vocês estão aqui. Vamos participar, vamos fazer, ela puxava a orelha mesmo, vamos que vamos. Então assim, só fui. E como que foi a recepção da sua família, assim, sabe? Claro que assim, a gente já tinha um irmão que já tinha aberto a porta de alguma forma. Sim. Mas a sua persistência, sabe? Eles foram parar e você continuar. Na época que ele parou, aí eu não lembro agora se ele parou porque o projeto acabou mesmo ou se só isso, porque no Santa Cruz eles eram bem enjoados com essa questão. Era bem difícil manter lá, tanto que voltou a ter alguma coisa lá quando teve a loja Gangsta. Quando inauguraram a loja Gangsta lá, eles começaram a fazer um movimento, ele teve um evento lá na porta da loja, mas assim, não foi muito pra frente, a loja não rendeu tanto tempo. Mas lá eles eram bem enjoados com essa questão. Então eu não lembro agora se o projeto encerrou ou se ele só quis parar mesmo. Porque tinha eventos também de treino no Mascarenhas. Que já tinha as atividades lá. Isso aí eu não lembro. Mas com a família foi tranquilo. Bem de boa lá, todo mundo sempre incentivou, gostou também. E é isso. Tudo certo. E você falou que, de certa forma, foi o break que abriu a porta pro hip hop. Mas aí, quando entra o DJ? Então, eu comecei a dançar em 2006. A parte do DJ veio em 2016. 10 anos depois. 10 anos depois. Bastante tempo. Mas aí o lance do DJ era isso. Desde o início a gente sempre aprendeu o hip hop no geral. Dos 4 elementos. E do quinto que é o conhecimento. Então assim, a gente não ficava focado só no break. Não ficava focado só no break, estudar outras coisas. Até mesmo Jagal, antes de falecer também, ele sempre falava isso pra gente, hip hop não é só break, não é só dança. Estuda isso aqui. Aí mostrava DVD pra gente, na época nem tinha DVD, né? Eram as fitas VHS que ele trazia, quando ele estava começando a ter DVD. Então era muito difícil ter acesso a DVD. Então ele trazia, mostrava pra gente, ficava todo mundo encantado, só que era aquele momento, porque depois não tinha como falar, depois eu vejo de novo, não tinha esse de novo, não existia. Quando começou a chegar a era do DVD, ainda ficou um pouquinho mais fácil, ainda tinha essa questão de, vou gravar pra você, vou trazer, só que assim, não era tão fácil, porque o material também não chegava muito fácil aqui no Brasil no geral, por mais que em São Paulo tivesse, lá no São Bento, no BH já tinha uma galera se manifestando, no Rio Grande do Sul também, a galera do norte, já estavam ali gesticulando muitas coisas, mas era muito difícil ter para poder compartilhar. Então, assim, o pouquinho que tinha que ser destrinchado de todas as formas possíveis, levado adiante e começar a criar novas estruturas para ir continuar chegando longe. Mas era bem difícil, era muito difícil mesmo. Às vezes você tinha que esperar alguém realmente viajar para poder trazer alguma coisa. Ou quando, às vezes tinha aqui, mas era muito caro, era muito difícil o acesso. Então assim, a gente tinha que aproveitar mesmo. Então meio que forçava a gente realmente abrir a mente e cair de cabeça em tudo. Não, a oportunidade que eu tenho agora, então eu tenho que aprender isso aqui agora, porque depois não tem jeito.
que é o que difere da galera de hoje em dia, que hoje em dia tá tudo de mão beijada, tem tudo, qualquer coisa na internet que você pesquisa, você acha ali, aí a pessoa perde o interesse fácil também. Então assim, a gente sempre se focou muito nisso, estudou muito isso, procurou outras vertentes, outras coisas, e o material chegando, a gente ia colhendo e vamos. Então assim, e a parte do DJ eu sempre achei muito interessante também e eu sentia falta, porque a maioria dos eventos que a gente ia era sempre as mesmas pessoas. Aí você acostumava com as mesmas pessoas que estão fazendo as mesmas coisas, eu ficava sentindo falta, às vezes, de uma música, de uma vertente diferente, uma levada diferente. Então eu comecei a me interessar mais pela área. Eu falei, acho que dá, vou estudar mais, focar um pouco mais aqui, eu acho que dá. E foi assim que eu comecei na parte de DJ, porque eu comecei a estudar, pesquisar, coloquei um programa lá no computador, nem equipamento eu tinha, era só o computador, fazia lá o que desse para fazer, mas eu comecei a achar interessante, comecei a gostar, mas eu comecei a estudar documentário, tutorial, pegar videoaula mesmo, que nessa época já estava um pouco mais fácil essa questão, que já é 2016, e focava, pegava, por exemplo, KLJ, estudar a parte do KLJ só como DJ, não Racionais, como DJ. O Eric J também, que é um dos brasileiros que mais representou aí no GMC, pegava ele, estudava lá no início dele, começava Nino Leal também, um grande DJ lá do Rio, que também já participou do GMC. Então assim, pegava um, focava e ia estudando ele, com as técnicas dele, e começava a tentar trazer para a minha realidade. Falava, eu não tenho o equipamento dele, não tenho nem equipamento na verdade, não é nem próximo, mas eu vou tentar fazer alguma coisa próxima para poder tirar e tentar fazer. Uma coisa ou outra você até consegue, mas já abre sua mente, já fala, opa, já é o caminho. Quando eu tiver um equipamento, já vou ter a técnica, vou entender como é que faz e vou desembolar. E assim foi. Aí eu decidi, meter as caras e vamos que vamos. Mas foi por conta disso, de sentir falta de algumas coisas que eu vi que não ia mudar. Porque nem todo mundo está disposto a mudar. Às vezes a pessoa pensa, é aquilo, eu sei, eu faço isso aqui. A vida inteira não vai ser agora. Não vai ser agora que eu vou mudar. E tá bom, é isso que eu faço. Então assim, foi mais por conta disso, por sentir falta mesmo de algumas coisas e querer diversificar um pouco também, tirar da mesmice. E quando que rolou a virada de chave, assim, sabe? Das primeiras apresentações, de você falar assim, olha, eu tô no break, mas eu também tô nessa outra vertente. Foi numa batalha de break que teve lá na Casa do Sul. Porque assim, a gente sempre que possível estava lá na Casa do Sul. Eu rolê que tava. Só que é isso, eu ia sempre pela parte do break. Eu ia sempre para poder dançar nas cyphers, ou para ver parte das batalhas. Só que aí era isso. Às vezes as pessoas que iam tocar para os b-boys dançar, as pessoas não eram b-boys e também não entendiam sobre. Aí a pessoa acha que é isso. Tipo assim, não, vou pôr um hip hop aqui, a pessoa vai dançar, e, sabe, não é. E, tipo, ele vai dar conta. Ele vai dar conta, ele se vira nos 30 aí, tipo, e vai. Não que não dê pra fazer isso, mas se você tem as músicas, digamos assim, mais voltadas, que é o próprio breakbeat, é melhor. Abre mais a mente, flui mais, porque você treina no breakbeat. Lá a gente sempre treinou no breakbeat. Então assim, não que se você colocar um outro estilo, a pessoa não vai conseguir dançar. Ela vai dançar tão à vontade igual se estivesse tocando um breakbeat. Se estivesse tocando alguma vertente. Ele vai ter todo o potencial para performance. Exatamente. De entregar. Exatamente, porque o break não tem como, a gente dança na batida da música. A gente usa os efeitos, as viradas para fazer as interseções, os movimentos, e a gente dança na batida, é marcado. Aí, por exemplo, lá aí tira o breakbeat, que é uma parada mais batida, mais voltada para a bateria, aquela marcação mais firme. Por exemplo, joga no samba. Vai ter instrumentos também? Vai. Mas às vezes a própria velocidade é diferente. Não é porque também tem instrumentos que são marcados que vai fazer a mesma coisa. Você vai dançar, b-boy dança, se tiver que dançar, dança, qualquer coisa. Mas não é a mesma empolgação, não entrega da mesma maneira. Aí você vira e coloca um breakbeat na mesma maneira, vai fazer a mesma coisa que ele faz aqui, ele vai fazer aqui só aqui, de um jeito muito mais expandido. Então assim, é isso. Aí eu ficava, mas quem vai tocar não é b-boy, não entende do break, então tá complicando a nossa vida. Aí eu comecei tocando mais voltado para essa parte também, mais na parte da cypher dos b-boys e nas batalhas de break.
Aí eu falei, não, pô, não vai ter uma batalha, pô, já tem DJ, tamo vendo, não, pô, deixa que eu toco então. Deixa que eu toco então, eu vou levar meu notebook e tal. E assim foi, eu comecei tocando mais nos eventos de brega. Depois eu comecei a expandir para outras coisas. Até chegar na parte que a gente estava falando antes, que é festa de 15 anos, casamento e tudo. Mas qualquer evento eu pego, não tem essa. Por mais que eu goste muito de hip hop no geral, essas vertentes, gosto muito de funk também, funk da antiga, funk atual, funk soul, funk no geral. Mas apareceu algum outro tipo de evento, eu levo essa cultura para lá também. Levo junto e vou mostrando ali, minha cor. E assim, o que eu estava pensando quando eu estava falando, é que de certa forma é um nicho também, né? Tipo, de repente você estava ali, não só sendo DJ geralzão, mas um DJ que tem fora. Sim. Né? E o break que te trouxe essa possibilidade. Então eles não estão desassociados, né? Uma coisa ela veio puxando a outra, veio muito da falta, mas também veio desse lugar de se implementar, né? Poxa, eu posso fazer mais também para essa pessoa de uma outra forma. Exatamente, não, posso contribuir muito mais e não só como b-boy. Posso contribuir muito mais aqui também como DJ. Eu cheguei a fazer grafite, mas eu não dei continuidade. Cheguei a fazer aula com o João, beleza, cheguei a fazer aula com o Rafael Pintinho, já fiz aula com o Zóio. O Zóio dava aula de grafite lá no Unibates também. Cheguei a fazer e tal, mas eu não levei adiante. Mas eu ainda tenho meus grafites lá em casa, quando eu rabisco um pouquinho do papel, mas é isso. Mas então assim, o que tá tudo conectado, tá tudo interligado, não tem como. Igual a gente ia muito em evento lá, fomos em evento em São Paulo, no Master Crio, Freestyle Session, então você via aquilo acontecendo. DJ arrebentando mesmo, você fala, caramba, o cara tocou um evento inteiro, tipo, só tudo voltado ali pra galera do break, a galera dançando ali. Às vezes não era um break beat em si, mas era uma música, uma vertente que dava, que encaixava legal também com o ambiente do evento no geral, que via que estava todo mundo curtindo. Era o MC que estava curtindo, era o grafiteiro que estava curtindo, era o b-boy que estava curtindo, tanto que ele estava até dançando. Então assim, e a galera de fora vendo aquilo que acontecer e embrasando junto, então você vai abrindo sua mente. Quando você volta aí você quer também atacar todas as áreas e fazer tudo se unir em uma coisa só. É muito estranho, né? O DJ nesse papel de conector mesmo, sabe? De conector de todos os elementos. Exatamente. Porque tem a música, né? Aí vem o rap e tal, mas também como que a gente tem o conhecimento que as pessoas vão passando com a letra. Foi muito doido, assim, pra mim foi explosivo agora que você falou. Sim, uma relação de tipo, o DJ ele tem o potencial de conectar isso tudo, fazer todo mundo se sentir representado. Maestro da orquestra. E é muito doido, gente. Eu tô de verdade, tô em choque. O DJ não tem como, ali você fala, não tem rolê sem som. Não tem como. Não tem como. Rolê sem som vira reunião, vira resenha. E mesmo assim, daqui a pouco vai falar, e o som? Conta a música aí. Conta a música aí. Isso aí é complicado também, porque o pessoal esquece disso, né? Que às vezes você não tá trabalhando. Então todo rolê o pessoal fala, tem um DJ aí, ó, o DJ, vai lá. Você fala, pô, hoje eu tô só curtindo o rolê. Hoje eu tô só primeiramente de boca. Calma aí, gente, tô só aqui, calma aí. E como que foi essa virada também, assim, que é profissão, sabe? Olha, isso aqui é uma coisa que eu gosto de fazer, eu curto, mas eu também preciso ganhar grana. E não necessariamente, falando agora, não necessariamente ganhar grana só com os eventos que são essas festas de casamento e tal, mas com eventos que eu também. Tipo, olha, eu também preciso, sabe, eu dou meu retorno aqui, mas eu também preciso alimentar minha casa. Eu também tenho os meus custos. Até porque o equipamento não é. O equipamento não é barato, não é mesmo, não tem jeito. É muito sensível. Além de ser muito caro e acessível, então qualquer coisinha. Então, assim, às vezes as pessoas ficam com raiva, às vezes porque você não quer emprestar seu equipamento. Só que elas não entendem que seu equipamento Seu trabalho. É isso, seu trabalho, o equipamento é seu. Uma coisa é um evento chegar, um equipamento por acaso de outra pessoa pifou ao vivo ali e precisa continuar. Aí você fala, pô, não, pode continuar. Vamos parar o rolê por conta disso. Outra coisa é a pessoa, por exemplo, fechar um evento sem ter equipamento e querer que você empreste. Aí você me arrebenta. Isso acontece com muita frequência. Então, assim, as pessoas ficam com raiva real. Mas eu acho que tá muito nesse lugar
de não entender a arte ainda como profissão. Exatamente. E também não entender o DJ nesse lugar do artista. Exatamente. Não entende nem o DJ, não entende nenhum dos elementos. Nenhum dos elementos. Porque se você faz o plano, no meu caso, na parte do break, se você está numa festa, qualquer, por acaso você escutou uma música e você faz uma entrada, a pessoa acha que você já virou a atração da festa, você tem que ficar dançando na festa, para entreter outras pessoas. É porque eu virei bobo da coxa, por isso eu Exatamente, exatamente. A pessoa acha que, aí começa, dança de novo, faz de novo, então começa assim, você dança, né? Dança aí. Tipo, você ué, mas eu tô à toa. Tô à toa, né? Tô fazendo nada, não posso curtir. Acontece bastante. Festa assim, o pessoal, você dança, então dança aí. Só que não é assim. Não é assim que funciona. Você tem que se sentir à vontade, você tem que estar curtindo o som, você tem que estar. Não é uma coisa que do nada a pessoa diz, tem um bonequinho de corda que dá a corda, deixa lá e aí começa tudo. Não é, mas a pessoa não entende. Não entende. Seja para dançar, seja para tocar em rolê, não é. Porque a pessoa é isso. Quando você começa a cobrar, porque você vê que você precisa desse dinheiro para poder investir num novo equipamento, fazer uma manutenção, quando deixa, aí a pessoa começa a falar assim, agora você está mercenário então. Agora você está querendo ficar rico então. Tipo, com seus R$300, amor, aí você me aperta. Se ainda fosse 300, estava bom. Com choradeiro que o povo arruma. É isso, a pessoa quer que você fique o dia inteiro por conta, que você faz mundos e fundos, às vezes quer te dar R$50. Isso acontece muito. Seja no equipamento, seja na parte do DJ, só DJ, ou na parte sonora, porque eu tenho meu próprio som, que é o som que a gente usa lá no Espaço Hip Hop. Então assim, a galera quer, às vezes eu pergunto quando vai ter festa, uma coisa assim, vai precisar só DJ ou DJ com som? Aí porque são dois valores diferentes do serviço. Só que às vezes a pessoa quer que você faz o valor que você ia cobrar, primeiro ela pede desconto, antes de você falar o preço. Isso acontece muito. A pessoa fala, o que dá pra você fazer? Ela não perguntou seu preço aí, mas ela já pergunta o que dá pra você fazer. Dá pra receber pelo aí trabalho. Eu falo, então, dá pra me fazer, é só DJ, dá pra me tocar na sua festa e receber pelo meu serviço. É isso que dá pra fazer. Só que isso não entra na cabeça das pessoas. Elas sempre vêm com os mesmos papos. O que dá pra fazer? Te conheço há muito tempo, né? Tinha chegado, né? Exatamente por isso, você consegue me dar uma mais. Não rola um desconto, não. Isso acontece muito também. E quer pichinchar o seu preço. Quer dizer, quanto que é? Aí eu falo, preciso de mais informações. Eu não posso te passar um valor, porque às vezes eu vou precisar de muito mais coisas. Aí eu tenho uma tabelinha que já vem pronta. Eu pergunto o tempo de festa, para quantas pessoas que vão ser, onde que é, porque tem que deslocar. Eu já pergunto de acordo. Aí eu faço os cálculos e falo, dá tanto, dá X. Às vezes a pessoa, mas não dá pra fazer por tanto. Aí eu já quando vejo só que esse tanto, quando vejo já tirou tipo metade. Eu fico assim, mas aí eu vou pagar pra trabalhar. E aí, se meu equipamento queima? É verdade, porque tem essa possibilidade aqui no meio, né? A gente estava conversando disso, das bebidas e tal. Não só bebida, às vezes a rede elétrica do lugar não tá legal. Não tá legal. Você testou antes, tá tranquilo. De repente no meio do negócio fecha um curto em algum. A gente nunca. Ninguém pensa nisso. Ninguém pensa nisso, que do nada pode dar problema desse. E ninguém vai ficar com aquilo, cara. Não vai, porque exatamente. Você vai falar, contratei, então tipo, é isso. Só que aí você tem que prever isso. Exatamente. Você tem que colocar tudo isso. Tem que colocar tudo isso, mão de obra, manutenção, transporte, tudo. Você não está indo sozinho de comprar presente. Você está levando um equipamento, de fato. Chega lá o equipamento queima, aí a pessoa não vai querer arcar. É a mesma coisa que a pessoa que pede emprestado. Exatamente. Se você empresta e ela queima, aí ela vai ter que pagar o seu e depender de comprar o outro para ela. Então, fica assim. Né? Mas acontece demais. Isso ninguém pensa. A pessoa quer pagar o mínimo do mínimo e quer que você entregue o máximo do máximo. Isso acontece muito. Porque aí a pessoa começa. Mas o que tem? Você tem iluminação? Aí eu falo. Quer que eu leve o docinho? Aí eu falo assim, então, eu por enquanto, eu não tenho iluminação, mas é por conta disso, porque não entra a grana suficiente para eu conseguir investir em iluminação. Então eu priorizei o equipamento de som. Sim, para fazer um som legal. Para fazer um som bacana, fazer acontecer. E a iluminação é consequência, vem depois. Quando chegar, chegou. Quando chegar, chegou. Mas é isso, aí a pessoa quer que você tenha equipamento de som, que você
tenha iluminação, que você seja o DJ, que você seja o técnico de som, que você seja o eletricista, porque você ainda precisa ser eletricista mesmo, porque às vezes a tomada do lugar que eles deixam para você não está funcionando. Aí você tem que, né, dar uma de MacGyver ali, pegar suas ferramentas e abrir, fazer tudo. Enfim, aí só que coloquei, citei, vamos por 5 funções diferentes, que se você for olhar nos eventos grandes, cada um é a resposta, cada pessoa é uma função, ninguém faz função tripla assim, até faz quando precisa, mas no evento grande é um quebra-galho, não é? Não é que a pessoa, não é obrigatoriamente a pessoa, mas eles vão te instalar, tem que ter um técnico de som, tem que ter um técnico de iluminação, tem que ter o cara da montagem, tem que ter o cara que vai carregar, eles começam a citar tudo ali. Mas aí a pessoa quer que você faz isso tudo, igual eu falei, às vezes quer te dar R$50. Quer que você faz a festa dela acontecer, mas você, tipo, vê o que dá pra você fazer, porque eu te conheço há muito tempo, né, te chegar. Isso acontece muito, com muita frequência mesmo. Então assim, mas tá meio fraco de grana, eu falei, então não faz festa. Porque na hora de comprar bebida, você não pensa nisso, você vai comprar bebida até a mais. Comida também, o resto tudo vai. Aí na hora do som você quer economizar. Só que na hora o som é o que você mais vai exigir na hora da festa acontecer, porque você vai estar mais empolgado. Porque é quem dita como a festa vai ficar. Exatamente. A partir de agora, não é nem bem a comida ou a bebida. Exatamente. É como tá o som. É o que eu falei. Então você compra uma caixinha, põe no pendrive, bota no cantinho ali com suas músicas e tá tudo certo. Não, mas eu queria um somzinho um pouco melhor. Então você precisa pagar pelo melhor. Não tem jeito, infelizmente o barato sai caro, porque tem isso, e isso quando a pessoa fala, não, então vou contratar, começa a achar caro, eu falo, vou te contratar então só como DJ, eu mesmo arrumo o som. Eu falo, ok, não tem problema, só que o som tem que funcionar pelo menos, às vezes você chega no lugar, é uma doideira que a pessoa não entende, a pessoa que está te chamando, ela não entende, aí ela quer que você se vira, isso acontece também. Um som emprestado, uma gambiarrada danada, tipo assim, se é o DJ, então você liga aí e toca, aí você vai olhar, você não consegue entender tipo, o que está acontecendo ali. Porque a pessoa não quer saber. Conseguir emprestado. Ela quer fazer acontecer. Mas assim, isso acontece demais da conta. Mas acredito que não acontece só comigo, né? Porque às vezes eu converso com outras pessoas também que mexem com equipamento, é a mesma coisa, só muda o endereço. Não é bom. O pessoal quer sempre. E é isso, se você, por exemplo, fecha, sei lá, 2 horas, aí ela vai chorar o preço, você vai fechar, mas às vezes chega lá, o rolê não vai ser 2 horas. A festa às vezes vai estender 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas. E aí? Aí ela não quer que dê as suas 2 horas contratadas, ela não quer que você desligue o seu equipamento e vá embora. Porque a festa tá bombando, tá no auge, e aí? Então assim, tem que ter tudo isso. Tem que ter, porque é igual, na parte do DJ e do break, é igual nas apresentações. Às vezes a pessoa quer que você dance 1 hora direto, como se isso fosse possível. Humanamente possível. A pessoa, a gente como grupo lá, né, como Zoom Break, a gente passava isso aí direto, né, apresentações. Às vezes já tá esgotado ali, tá vendo a cara de todo mundo já tá cansado, aí a pessoa vem, o organizador, nossa, não esqueça dos caras, chegou pra gente e falou assim, não, mas não acabou não, achei que vocês fossem dançar 1 hora. Ele falou isso, tipo assim, mas... Porque todo mundo é boneco. Como é que dança? Eu falei com ele, como é que dança 1 hora? Mesmo a gente, né, nesse dia, se eu não me engano, acho que tinham 7 pessoas. Aí tem que pensar de revezar, mas mesmo assim, exige muito do corpo. É um aeróbico, assim, cabuloso. Eu acredito que foi o Gusta que quando teve aqui falou disso, né? Falou assim, gente, é literalmente bater o osso no chão. Exatamente. É muito cansativo, é muito desgastante. O osso batendo no chão toda hora, músculo dando tostão toda hora. Então, assim, exige muito do corpo. Aí a pessoa chega e fala que queria que vocês dançassem 1 hora, você fica assim, né? Gente, nem ginasta faz isso. Não tem como. Não tem como. Pode pegar qualquer um lá, a galera da Red Bull lá, pode pegar, não tem jeito. 1 hora não dá.
Igual o pessoal fica até gastando lá, e às vezes tem uns vídeos mais antigos nossos, assim, tipo assim, vídeos longos. Mas você via que tinha muitas pessoas, as pessoas estavam empolgadas, mas você via que em certa parte do vídeo que já estava todo mundo assim, dançando, mas bem. Só pra falar que tá dançando mesmo. Mas assim, que tipo, gente, já deu. Né? Vamos acabar, mas não, o povo quer ali. Mas assim, não dá. Não dá pra estender muita coisa. Vai ter vídeo nosso que você vai ver, vai ter um vídeo seus aqui, de vocês aqui dançando meia hora. Mas se você for olhar bem, tipo assim, igual eu falei, cada um fez umas 3 entradas bem ali. Uma que vai fazer a quarta já não é aquela coisa, já vê que tá mais enrolando do que fazendo, de fato. Então não compensa. Antigamente a gente só queria estar ali, só queria fazer. Como não tinham tantos eventos, então o evento que a gente falava, não, ficar aqui até cair. Ficar água não, tipo, fez umas 2 entradas ali, ó. Tá ótimo, show, fiz minha parte, respira, depois tiver que fazer de novo, faz outro, tá tudo certo. Eu acho que talvez essa é a grande importância do break ter entrado enquanto competição esportiva nas Olimpíadas, que é para entender mesmo como um esporte de alta performance. É artístico, né? Tem esse potencial de arte sim, mas é um esporte de alta performance, que exige demais, né, das pessoas que estão praticando. Sim, eu falo com a galera assim, que veio depois da galera mais nova, que é o seguinte, se tivesse o conhecimento que a gente tem hoje, o negócio seria totalmente diferente. Porque na época que eu comecei a dançar, nos filmes do grupo, tudo de dançar, a gente não tinha muito, a gente não tinha essas informações que tem hoje. A gente só ia pro treino e ficava, igual tinha o treino, só tinha hora pra começar. E você já tava lá, não aguentando nada, mas, tipo assim, hoje em dia você consegue ter um cronograma, você consegue procurar um nutricionista, consegue procurar um psicólogo, consegue procurar ali um endocrinologista, consegue montar a sua rotina de treino mesmo, porque não é só você ficar treinando a dança, você tem que treinar o seu corpo, que é muito, puxando assim, né, de questão de corporal, vai muito igual lá no futebol americano, né? A gente joga nos operadores, agora dá uma pausa, mas assim, era isso, o pessoal me via às vezes malhando na academia, o pessoal ficava assim, achando que eu queria malhar para virar fisiculturista. Não, eu falei, gente, eu faço um esporte de contato. Eu não preciso, eu tenho que ter o meu corpo resistente, eu não preciso ter meu corpo forte igual fisiculturista, eu não vou virar fisiculturista, não vou virar levantador de peso. Você precisa aguentar um impacto. Do mesmo jeito que eu posso dar um contato, eu recebo contato também, é o tempo todo. Então eu tenho que estar com o meu corpo resistente. Então assim, se a gente tivesse essa mentalidade lá atrás, quando começou a dançar break, seria totalmente diferente. A gente ia entender que tem que ter o tempo de descanso, tem que ter o tempo de alimentação correta, tem que ter tudo isso para o negócio render muito mais. Não só chegar a dançar loucamente por horas não. Tem que ter ali, pô, treina meia hora, para, come, alimenta, respira, bebe bastante água, o corpo descansou, volta, treina, aumenta mais um bocadinho. Faz um treino só de força, um treino só de resistência, depois, não, lá é tudo junto. Então, assim, querendo ou não, o corpo acaba desgastando bem mais rápido também. E, tipo, seria completamente diferente. Você acha que esse é o poder que tem a remuneração? Porque aí você consegue, né? Poxa, eu recebo para isso, então eu consigo suprir, né? Com nutrição não é barato, a academia não é barata. E para o DJ também tem esse potencial, né? O equipamento não é barato, por isso que eu preciso estar bem remunerado para poder praticar a minha arte de forma plena. Sim. E todo mundo sai feliz. Eu saio feliz, você sai feliz contemplando o que eu faço. E nessa eu te pergunto, hoje, você consegue viver só essa arte? Não. Não consigo. Viver exclusivamente de arte é bem complexo. Exige bem mais do que, digamos, fazer a arte em si. Mas não consigo. Até mesmo por conta disso também, porque às vezes você conversa com algumas outras pessoas, por exemplo, até de fora, você vê às vezes a pessoa pegando os eventos, fechando assim, uns valores, a gente fica assim, como assim? Como assim? Como é que isso não chega aqui? Então isso acontece. De às vezes a pessoa tocar em evento muito grande, às vezes a pessoa ganha, sei lá, vamos supor, 15 mil. Imagina se tocar em um evento, não sei... Estilo festival, assim. Por exemplo, evento da Red Bull, evento bem
bem alto, né? Bem top. Tipo assim, caixa desse evento, não sei, sei lá, 15 mil. Às vezes vai ser dólar, às vezes vai ser euro, dependendo do lugar que você vai. Então, assim, é lógico que a gente está falando de uma outra realidade, está falando de um negócio bem mais escalonado, mas assim, é muito complicado por conta disso mesmo, da pessoa às vezes quer fazer uma festa, mas ela não quer dar as prioridades nas coisas que precisa, que é principalmente o som. Que eu bato muito nessa terra com todo mundo que entra em contato comigo para perguntar coisa de som. A pessoa quer chorar pelos vezes, eu falo assim, e se meu som quebra? O que eu vou fazer? Eu vou ficar sem, aí às vezes tem uma festa próxima, eu não vou conseguir pegar. Não vou, já vou perder o resto desse trabalho aqui. Exatamente. Vou perder o outro trabalho em outro lugar, não sei até quanto tempo eu vou ficar limitado de conseguir fechar outros contratos. Sim. Eu falo, quando o povo pede, como eu falei, quando o povo pede iluminação, eu já falo, pô, não consigo comprar iluminação porque eu te cobro um valor, você não quer pagar metade disso. Como é que eu vou investir na iluminação para fazer essa festa para você? Eu tenho que ter essa grana. Ah, eu fiz um evento, entrou uma grana, então vou usar a grana de evento, eu tenho que investir em equipamento, eu não posso desviar. Tá ruim. Não posso tirar daqui para comprar outra coisa que eu gosto, porque aí também não consegue subir. Né? Mas é isso. E aí fica extremamente restrito. Extremamente restrito. Porque tem esse negócio de, olha, eu não vou cobrar também o que eu mereço, porque eu também preciso disso. Mas também não posso cobrar tão abaixo, porque senão eu não consigo te entregar o que você está me pedindo. Mas a pessoa não quer que você nem cobra. Se você for olhar, principalmente as pessoas conhecidas, elas não querem que você diga, tipo, eu te conheço, o que você está fazendo aí? Eu estou trabalhando. Uma camaradagem aí, acontece. É o que mais acontece. Às vezes você recebe um valor justo da pessoa que você nunca viu na vida. Mas não recebe do Mas a pessoa que é próxima quer chorar seu preço. Quando quer pagar ainda tem isso. Que isso quando, não vai ter uma festa aqui, se você quiser vir, fazer um somzinho. Isso mesmo. Se eu não quiser, e aí como é que fica? Você consegue tocar sozinho? Como é que faz, né? Você consegue? Você faz aí, vai fazendo aí que eu vou te orientando aqui, ó. Vai. Eu consegui mandar no WhatsApp. Vai aí, exatamente. Nem falo no WhatsApp, porque isso já aconteceu, da pessoa me mandar no WhatsApp, ligar de vídeo. Ou a pessoa queria contratar mesma coisa, me contratar como DJ e contratar equipamento de som. Achou caro. Falei, você sabe o preço do som? Não. Então, vamos partir desse princípio então. Equipamento você não sabe o preço, você quer alugar. É lógico que eu não vou te cobrar o preço do equipamento novo, não é isso também, mas eu tenho que fazer os cálculos de acordo. Depreciação, tempo de uso, que é o que vai interferir na hora de fazer uma manutenção. Ok. Aí chorou. Então vou contratar só 2 caixinhas de som então. Aí a pessoa, acho que vai dar muita diferença de preço, tipo assim, de ser um som, uma caixa desse tamanho para uma caixa desse tamanho. Fica aquela. Aí você começa, mas onde que é o lugar? Como é que é o ambiente? Vai adiantar você colocar uma caixinha desse tamanho aqui numa sala desse tamanho? Vai fazer um som? Vai, mas vai atender? Como é que o pessoal começar a conversar, começar a rolar barulho? O som vai sumir. Você tem que ter esse cálculo para você fazer de acordo. Se vai ter um evento de 100 pessoas, então tem que ter um evento para 150, para 200, porque eu preciso de ter como regular o som. Eu não posso colocar uma caixinha pequenininha, colocar no volume no máximo e deixar ela lá estourando e forçando até... O equipamento de som é isso, ele tem que trabalhar com uma margem de sossego. Por mais que o som possa ser muito forte, ele tem que ter essa margem de sossego, essa margem tranquila de trabalhar, porque se você no momento precisar aumentar, você consegue. Abaixa, trabalha com ele bem no mínimo ali, não precisa aumentar um pouquinho agora, você aumenta e está tudo certo, não dá erro. Agora não, as pessoas querem pegar um som completamente inferior do que elas vão precisar, colocar ele no máximo e achar que é isso que vai fazer o rolê acontecer. Vai ficar só aquela gritalhada, ninguém entendendo nada, aquela chiadeira. E o som de fundo ambiente. O som de fundo ambiente. Eu tenho que começar a explicar algumas coisas, e às vezes as pessoas, mesmo explicando, não entendem. Já entende. Eu falo, gente, eu sempre falo, você tem uma caixinha de som na sua casa? A pessoa fala, tem. Eu falo, então, coloca ela dentro do seu quarto, fecha a porta, fecha a janela, liga o som, deixa tocar. Tá, e agora? Eu falo, agora pega essa mesma caixinha, no mesmo volume que tá, não troca. Vai pra rua e deixa lá. E aí? Não tô entendendo nada. Eu falei, exatamente.
você está num ambiente pequenininho, fechadinho, tá te atendendo porque só tem você ali, não tem mais nada. Agora foi para um ambiente externo. É totalmente diferente. É outra coisa. Aí sim. Aí eu explico e a pessoa fala, mas. Aí eu espero acabar, falo, mas não dá pra dar medo, né? Não dá. Aí a pessoa alugou o som, encheu o saco, então tá, não quero ter essa dor de cabeça. Levei, falei, você tem que fazer isso. Ok. Fui pra casa. Madrugada, o que acontece? O telefone toca, chamado de vídeo. Não tô entendendo aqui, não tô conseguindo ligar o som. O que eu faço aqui? Não sei o que. Eu falei, então. Liga pra quem te ligou. Eu falei, então. Eu te orientei. Você quis alugar só o som, mas mesmo assim eu te orientei tudo que você tinha que fazer. Você falou que tinha entendido tudo, estava tudo certo, conseguia fazer. Aí agora eu tô longe, e aí? O que eu posso fazer? Eu ainda te atendi. Custou a fazer, mas falou que deu. Tipo, mas ela religou tipo, naquela intenção de que eu faça, mas eu vou resolver. Não foi não. Olhando esse dia, esse tava passando o jogo do Brasil, eu falei, não, tô vendo meu jogo aqui, tranquilo. Não me atenta, não? Não. Tranquilo. Contando de Pindaíba, assim, teve alguma apresentação, não de Pindaíba, assim, mas uma apresentação marcante, assim, do lado bom. Uma apresentação, poxa, essa... Como b-boy ou como DJ? Porque Porque já tiveram vários nos dois segmentos, ou junto, porque a maioria dos eventos que eu toco eu danço também, não tem como. Eu coloco uma música um pouquinho mais longa, marco lá, deixo repetindo ali uma parte que o pessoal nem não vê que está repetindo. Vou, volto e continuo tocando como se nada tivesse acontecido. Isso acontece. Troca de personalidade muito rápido. Troca de personalidade muito rápido. Exatamente. Acontece, mas assim, eu acho que toda apresentação é marcante. Não tem como, seja positivamente ou negativamente. Né? De algum jeito ela vai te marcar. Mas eu acredito que não tem também não, negativamente, não. É experiência, né? Serve como experiência, coisas positivas e negativas ali, serve como experiência. Mas a gente sempre lembra de vários e assim, eu lembro realmente de vários, porque eu que fazia o registro do grupo. As filmagens, as fotos, as edições, então assim, eu que sempre me preocupei com isso. Sempre tipo assim, arrumava uma câmerazinha qualquer, filma pra gente aqui. Então assim, eu que tenho o histórico do grupo. Isso porque eu quis ter, eu quis fazer. Na época ninguém pensou, mas eu falei, tanto que os nossos vídeos que tem no YouTube foi eu que postei. E tem muitos vídeos que nem estão no YouTube, na verdade, também. Porque na época não era tão fácil você postar um vídeo no YouTube. Porque, pensa, 2006, 2007, a internet era um caos. A internet não era isso, era mato. Era mato, você tinha que cortar a árvore e fazer a seiva e, nossa, demorava muito. E eu ficava, às vezes a gente dançava no final de semana, por exemplo, eu ficava tipo uma semana, duas, para conseguir tentar editar mais ou menos com os programas também. A gente não tinha computador potente, era ali um computadorzinho, então a gente tentava, às vezes o programa era muito pesado para o computador, às vezes dava para fazer só até tal parte, depois você tinha que comprar. Então assim, tinha toda essa questão, mas fazia, aos trancos e barrancos fazia. E aí depois era a luta para subir o vídeo pro YouTube. Nossa, às vezes demorava dias, deixa lá, ligado lá, dias rolando, para às vezes chegar no 90% dava algum erro. Aí o vídeo tinha que mandar de novo. Isso acontecia bastante. Não que hoje em dia não aconteça, mas hoje em dia é mais rápido, né, para você identificar o erro. Na época não, tinha que deixar. Às vezes eu tava lá e demorava 5 dias para subir. Chegava uma hora que você já não ficava olhando mais. Tipo assim, no primeiro dia você fica ali, toda hora, vai fazer alguma coisa, você volta, você fica ali. Terceiro, quarto dia você já olha de longe mesmo, você não tá carregando. De repente você olha, vê um X vermelho, você ficava. É quando vê, porque a internet deu uma caída em algum momento, e você percebeu. Até porque se percebesse também ia fazer o quê? Tinha o que fazer. Mas isso acontecia direto também. Mas eu insistia em fazer. Mas alguns vídeos eu postei até depois, porque não tinha como. Aí a internet já tinha melhorado um pouco e tal. Por isso que os vídeos lá eu coloco o nome do onde foi o vídeo, a data real do vídeo. Aí às vezes não condiz a data que foi postado com a data real. Às vezes tá lá, o pessoal fala, pô, mas esse vídeo aqui você colocou de 5, 6, 7 anos atrás.
Falei, porque hoje em dia eu consigo postar mais rápido. Eu não consigo. Era isso. Mas assim, Jogos Pan-Americanos Escolares marcou bastante, foi lá no estádio. Os eventos que tinham no Parque Alfa de Festival Nacional de Dança, porque era aquilo. Festival Nacional de Dança, vinha muito grupo de balé. Era muito grupo de balé do Brasil. Grupo de sapateados, essas outras danças que sim, que você não vê pessoas negras. É mais difícil, você deve até ver, mas era mais difícil. Exatamente. Você via vários grupos de vários estilos de dança, você não via negros fazendo, você não vê. Então assim, quando passamos no primeiro, assim, foi um choque até para eles mesmo. Porque era um pau, era aquilo, tinha pau, tinha camarim, tinha aquela coisa toda. Então assim, nós participamos do primeiro e do segundo. Então, uma apresentação de break em meio a esses outros grupos de dança que a galera se considera mais elitizada, nossa, pra gente foi um marco. E tem os registros disso também. Então, assim, esses foram bem marcantes mesmo. Deixa eu pensar, como B-Boy ainda também. Eu acho que essas foram as mais, assim, né? Porque igual nos Jogos Pan-Americanos Escolares, foi lá no estádio, tinha várias escolas de vários países, então, assim, a galera veio, dançou com a gente, querendo tirar foto, igual artista mesmo, querendo tirar foto, pedindo autógrafo. Você não entendia muito o que eles estavam falando, mas você vão na onda aí, tenta traduzir alguma coisa aí e vamos que vamos. Mas eu acho que é isso, todas as outras apresentações foram marcantes do seu jeito, mas foram marcantes. E eu fico revendo lá em casa direto, aí passa horas. Eu ligo às vezes lá, tem um HDzinho externo guardado lá. Às vezes eu quero pegar um arquivo, alguma coisa, coloca lá, quando vê, abro a página de vídeo. Eu falo, vou ver esse vídeo aqui. Já era. Aí lembro de outro, e vai. Como DJ, assim, tem uma que é a sua favorita, que você fala, nossa, aqui eu fui acidental, essa aqui ninguém para. Como DJ. No show do Dexter foi muito interessante, na Praça do Carlos. Essa foi bem diferenciado. Quando teve show do Xamã na Dunk também, foi bem diferenciado. Uma foi muito boa também, assim, marcou bastante. Foi uma galera da UF fazendo um evento lá no lugar que chama Espaço Pantanal. Chantologia. Não é esse que é lá no Teixeiras, não é esse, é um outro que tinha no São Pedro mesmo. Tinha um outro espaço que chamava Pantanal lá, que inclusive foi até no mesmo dia do Xamã na Dunk. Porque foi isso, eu fui para um evento que era de tarde, dia inteiro, era para ser o dia inteiro, mas eu falei, gente, eu tenho que sair no máximo 6 horas, porque era isso, eu tinha que estar acho que 7 horas lá na Dunk, para começar, para passar o som, aquela coisa toda. Acabou que não, eu fui em casa, tomei banho, troquei de roupa, comi e voltei, porque ali da Dunk ia até no outro dia de manhã, então, por mais que iam ter outros DJs, outras coisas, mas assim, cultural também, que veio o Thiago Mac, Flora Matos, esse também na época foi bem marcante, você tá no palco, aí depois você vai no camarim, vê a galera lá, então assim, bem marcantes assim também. Mas volto a dizer também, toda apresentação ela tem sua importância, toda é marcante de alguma forma. Até as que começam com as coisas dar errado, dar defeito, e mau contato, isso aí também te marca de um jeito, né? Marca de uma beleza. Principalmente quando você consegue contornar. Aí é só alegria. E assim, você falou da apresentação do Dexter, né? Do Xamã, são temporalidades diferentes. O que você fala assim, de equipamento, sabe? Que você sentiu, poxa, tudo bem, colocar o Dexter é uma apresentação grande, também deixa de ser grande na praça, mas o Xamã é um espaço mais controlado, talvez, assim, e numa outra tecnologia, com equipamentos melhores, mais modernos. Não, mas o que acontece? Eu quero entender essa dinâmica, assim, essa diferença de um pro outro. Não, mas essas aí, todas elas eu levei meu equipamento.
Todas as vezes você Eu só ando como eu só andava com o meu equipamento. não abre brecha pra. Não, dá pra usar outras coisas assim lá, igual lá por exemplo, na Branquinha de Guilherme Casa. Vixe, olha, eles têm o equipamento que Sim. eles lá. Mas nessa época que eu tava tocando lá, os DJs levavam os próprios equipamentos. Tinha um equipamento lá, mas era aquilo, era um equipamento muito caro e que todo mundo usava. Aí eu ficava naquela, vai que Aí na eu minha vou, vez, exatamente, vai que na minha vez. Ele tá esperando pra quebrar na vida. Exatamente, aí eu achava melhor e mais confortável levar o meu, porque eu ficava assim, eu sei que eu vou ser um abençoado, você é o que tirou pra teste. Não dava, porque tipo assim, o equipamento que tava lá era equipamento tipo de 35 mil. Então assim, eu ficava olhando, ficava assim, eu olhava, dá pra tocar. Os equipamentos em si, por exemplo, de controladores, falando assim, não tem muita diferença de um para outro. Toca-disco já tem bastante diferença. Apesar de parecer que é tudo a mesma coisa, mas tem muita diferença. Mas assim, controlador, se você sabe o básico, você consegue desembolar, não tem erro. É lógico que eu falei, no seu equipamento você consegue fazer uma performance muito melhor porque você treina no seu equipamento, você conhece tudo. Então, mas dá pra fazer. Se você sabe um pouquinho ali, as outras só vai ter mais botão, mais informação, mais tecnologia, mas o básico, a base é igual para todas. Então assim, eu preferi levar o meu. Levar minha case, controlador do notebookzinho, e vambora. Ligava e, no das contas, faz som do mesmo jeito. Vai tocar. Vai tocar do mesmo jeito. Mas era isso. Eu usava o meu e fé, vambora. Você acha que assim, que ao longo dos anos teve muita mudança, sabe, de equipamentos quando você começou até agora? Você acha que se tornou, de certa forma, um ofício mais acessível ou ainda continua sendo muito restrito? Então, o equipamento de DJ sempre foi muito caro. Sempre. Desde os primórdios, a Technics MK2 é cara até hoje. Quando você acha em boas condições, é muito caro até hoje. Vieram outros toca-discos depois, mas a galera prefere o MK2, porque assim, todo mundo fala que foi o melhor toca-disco já feito. Tem MK3, MK4, MK5, tem outras coisas, mas a galera, MK7, MK1, o pessoal prefere o MK2. Então assim, sempre foi caro, isso não tem jeito. O que acontece é que você vai achar equipamentos às vezes bem mais baratos que são equipamentos de entrada. Equipamentos mais fácil, acesso, mas é o que eu te falei, às vezes é muito melhor para você conseguir experimentar também. Às vezes a pessoa quer, eu quero aprender. Ela não vai ter como comprar um equipamento já muito avançado, então, porque aí o que ela vai comprar o dinheiro, vai gastar esse dinheiro, vai ficar meio assim, porque ela não sabe nada. Vai olhar aquele monte de tecnologia, um monte de coisa para fazer, ela vai ficar meio. Vou gastar um dinheiro você bota a mão nisso aqui tudo, de repente esse trem quebra ainda. De repente não é o que eu quero, aí vai dar ruim. Então assim, eles foram fazendo equipamentos mais baratos, com um pouquinho menos de tecnologia, mas dá para tocar do mesmo jeito, dá para fazer. E as pessoas vão no decorrer do tempo. É igual controlador. O primeiro controlador eu comprei ela usada, vi no anúncio no LX, eu acho, não sei, porque eu só tocava com notebook. Mas a interface do sistema era igualzinho ao controlador. Então eu via lá o que tinha que fazer, só que você fica mais restrito, porque você tem que fazer tudo ali, coisinha por coisinha. A partir do momento que você coloca o equipamento, não, você está olhando a tela, mas tudo que está na tela você tem na sua mão aqui. Só no notebook você tem que arrastar certinho, clicar, ou apertar uma tecla do teclado. É diferente, agora aqui não, você está fazendo o seu square, está subindo o volume, baixando. Agora para baixar o volume do computador, você leva certinho, clica e arrasta para baixo. Então já você fica mais limitado. Quando colocou o equipamento, já fica um pouco mais solto, um pouco mais livre para fazer as coisas, dinâmico. Então assim, comprei o primeiro equipamento usado, eu usei essa controladora até ela acabar. Eu usei ela até ela acabar. E assim, ela já era usada, comprei em 2016, ela foi parar de fato, de não ter nem conserto mais, foi em 2023 ou 2024, se eu não me engano. A minha controladora que eu uso hoje, ela é recente, ela é nova.
Ou seja, eu peguei uma controladora usada e fiz todos os rolês praticamente. Ela dava algum pau, eu mesmo abria e consertava. Chegou uma hora que não tinha mais o que consertar. Foi isso. Deus me leva. Foi isso. Chegou uma hora que não tinha mais como. Por quê? Eu não aguento mais. Chegou no ponto que tá, se eu for abrir, ela tá lá em casa ainda, não joguei fora, ela tá lá guardadinha, tá lá. Se eu for abrir ela hoje, vai cair tanta coisa que tá tipo gambiarrado ali, costurado pra funcionar, que aí vai parar tudo que já não foi consertado. Exatamente. E uma vez o botão dela quebrou no meio da apresentação. Eu apertei o botão, pum, afundou. Aí eu lembro que eu olhei assim, eu vi se alguém olhando, não tinha ninguém olhando. Eu falei, vamos embora, tá tudo certo, tudo normal. Aí eu abri, fiz uma configuração, aí o botão que eu precisava, que era o play, que é o principal, nem pra quebrar. eu configurei e troquei pro botão do lado. Então, assim, né? Aí eu tinha que ficar lembrando que aquele botão agora que era o play. Aí eu apertava e estava vazio toda hora. E aí falhava, tipo assim, às vezes era para apertar para uma música conectar com a outra, né, fazer mixagem, eu apertava e não tinha. Aí eu, tá tudo certo, gente, tá tudo certo, contava o tempo de novo mentalmente ali e pum, encaixava de novo. E assim, até eu chegar em casa para ver. Aí era tipo, era uma mola de silicone que tinha lá. Então ela deve ter ressecado com o tempo, né, porque eu fiquei com ela quase a vida inteira. Eu não sei quanto tempo a pessoa anterior tinha. Aí o que eu fiz? Cheguei em casa, abri para entender primeiro o que estava acontecendo. Comecei a tentar colocar alguma coisa para firmar o botão de volta. Só que você precisa apertar e precisa voltar. Então você não pode pôr uma coisa muito sólida, que você não vai apertar, ele não vai descer e não vai acionar o que tinha que acionar. E nem muito flácido, porque senão ele ia descer e ia ficar. Tentei um monte de coisa. O que eu pensei? Molinha de pregador. Porque eu medi, era o mesmo tamanho. Aí eu arranquei um pregador lá, peguei a molinha do pregador, coloquei embaixo do botão, fechei, apertei, funcionou, foi. Já era, agora vai pelo menos mais um tempinho. Mais 4 anos eu tenho que durar. Falei, pelo menos mais um tempinho até eu comprar, mas eu comecei a olhar. Não, tem que olhar porque vai chegar uma coisa que tem enviado. Aí o botão do outro lado quebrou igualzinho. Fiz a mesma coisa. Por fim, os borralheiros já era tudo modo de pregador mesmo. Isso eu tô falando a primeira vez, ninguém sabe. Só meu pai que ficava lá assim, né, tentando me ajudar a resolver. Colocou, deu, então é isso. Fecha aí e testa. Funcionou? Pronto. Era isso. Então assim, só que aí chegou um ponto que eu falei, agora se eu for abrir, eu vou ficar sem mesmo. Então, que a minha molinha vai cair. Vai cair tudo, porque eu não podia colar. Se eu colasse na placa, não ia funcionar o botão. Tem que ficar solto dentro de um espaço bem certinho. Senão não ia sair. Mas enfim. Mas eu fui, mas é isso. Às vezes você fica contando que eu vou fechar um evento bacana, você vai entrar uma grana legal, eu vou conseguir comprar um equipamento novo. Aí não entra. Às vezes você fecha o evento realmente para poder fechar, mas você acaba não se valorizando. Você fala, pô, mas é melhor ter isso aqui agora do que não ter. Aí você fecha. Aí só que esse dinheiro não é suficiente. Então, assim, tanto que eles realmente tem que parar de vez para me falar, não dá. Agora é possível. Não tem como. Aí eu fui e comprei o controlador. Então é isso. É um equipamento novo. Então. Você acha que esse é o principal desafio da profissão, sabe? O valor do equipamento? Ou a desvalorização do público? Desvalorização do público. Porque é o que eu falo, o povo quer muita coisa, mas não quer valorizar de acordo. Ele só quer. É igual os toca-discos. Eu tenho meus toca-discos. Toco lá em casa, fiz muita live, principalmente na época da pandemia. Aí esse povo quer, não, pô, fechar um evento, você traz os toca aí, porque o povo gosta de ver a coisa acontecendo, gosta de ter aquela experiência, mas não sabe o que é equipamento, porque é caro, não é fácil transportar. Porque, pô, para me levar a controladora no notebook, eu tenho uma bag, que é uma case, uma parte para a controladora, tem um outro bolso com o notebook, os cabos, fechei, pus nas costas e acabou. Toca disco não. Por isso que eu tenho que botar um numa case, outro na outra case, o mixer na outra case, o notebook na outra case. Se eu for usar o timecode, se eu for usar vinil mesmo, aí é mais um caixote cheio de vinil. Então isso o pessoal não pensa. Tipo, e se a pessoa não tiver como transportar?
Tem que pagar o transporte ainda. Exatamente. Aí ela não quer pagar. Também. Mas aí tem gente, assim, eu falo de festas específicas, você falando mais de eventos. Sim. Eventos grandes mesmo, que as pessoas conhecem como funciona. Elas tendem a pedir, tipo assim, olha, eu quero que seja na família, eu quero que seja. Não estou falando de pessoas que não conhecem, festas grandes não. Estou falando de eventos mesmo que as pessoas conhecem. Tem alguma tendência entre as performances? Tipo, eu prefiro uma performance controladora, eu prefiro uma performance de tem, sim, tem. Geralmente até as pessoas já vão contratar, as pessoas já mandam um linezinho, falam, ó, precisa disso aqui para poder fazer o rolê. Você vai ver lá, aí vai ter toca disco, mix, coisa e tal. Controlador, como eu falei, a pessoa às vezes pode pedir, mas é mais difícil a pessoa pedir um controlador ou CDJ, porque às vezes uma casa de shows aí agora a banca já tem. Então assim, quando a pessoa vai fechar, a pessoa pode falar, pô, você já tem? Ela vai falar, tem esse daqui. Ah, não dá. Então aí a pessoa vai e leva o pendrive, só liga o pendrive lá na mesa e consegue fazer. Mas isso tem, isso varia muito de DJ. De tendência, né? De ter pessoa que prefere. Tem DJ que realmente vai falar, não, eu prefiro toca-disco assim, assado e tal. Se tiver, beleza, se não tiver, não tem como. Daí isso vai ter também. E tem gente que vai tocar qualquer coisa, até só notebook. E você tem alguma preferência? Eu prefiro a controladora para eventos pelo seguinte fato, igual toca-disco. Se você for no evento de palco, qualquer momento o pessoal pode começar a pular no palco. Toca disso, não pode mexer, você não pode pular, porque senão a agulha pula. Entendeu? Pensa num evento, um palco lotado, palco de madeira. A música tá tocando. De repente o pessoal começa a pular, a agulha vai juntinho aqui, ó. Aí a pessoa fica. A pessoa vai falar assim, esse DJ tá doido. Nunca vai. Esse DJ tá ficando doido. Mesmo que você regule o peso do braço do toca-disco, mas aí é até pior. Aí a chance de quebrar a agulha é muito mais fácil, porque você vai pôr muito peso para ela não ficar pulando. Aí, por exemplo, se for fazer um squash, precisar voltar o disco, ela vai, na hora vai quebrar. E a agulha não é barata. Não é barata. A agulha é muito cara. Muito, muito cara. O meu toca-disco é bem mais simples, que é bem assim, bem simplesinho mesmo. É para fazer uma coisa, para ter essa experiência. A última vez que minha agulha quebrou é R$100. Uma agulha, não é o par, é uma agulha. Mas se você quiser uma agulha mais profissional de performance, você vai no mínimo 1.200. Ortofon, só a agulhazinha, o shellzinho que você coloca ali. Por isso que o DJ de toca-disco leva a sua agulha também. Eles vão te dar o toca-disco, vai vir o braço, ele vai estar sem a agulha, ele vai estar sem o discozinho do timecode, então você vai levar seu timecode, que é um disco de 15 minutos, só que ele não tem som, ele é só para reproduzir o som do computador mesmo. Você vai levar o computador e vai reproduzir qualquer música que você quiser. Aí vem o DJ, vai vir com uma caixinha, você vai ver ele abrir e colocando a agulha dele dos dois lados, tocando. A de boys vai ver, tirando, limpando. A agulha da Ortofon, que é de performance profissional, a mais barata é R$1.200. Talvez você ache usado ali por uns R$800, R$900. Só a agulha. Aí como é que quer que leva um toca-disco para evento? Aí você começa a repensar nas coisas. Sim. Você começa a falar, pra que eu vou levar um toca-disco se eu posso levar a controladora para fazer um som? Que aí o controlador é tudo digital, a pessoa pode pular, pode virar de cabeça para baixo, porque não vai intervir, só se a luz acabar. Mas assim. Gente, mas é muito fácil. Paulo, eu desisti. Nunca mais não. Desanima não, é a realidade. Aí vai depender de como que você quer começar. Mas se você não começar também aqui, você não vai. Eu tô desistindo, eu sou fraca, não tem como ser fraca, não. Não, Eu tô desistindo, Não desiste não, que vai dar bom. Eu comecei com o notebook só, eu tocava e levava só o notebook. Eu já toquei lá na Dunk só com o notebook. Porque é isso, a pessoa quer ver você fazendo. O equipamento não importa. Não importa. A pessoa quer ver sua performance, ela quer ver você fazendo. O diferencial também, porque é isso. Todo mundo fala, DJ é muito fácil, só dá play e pausa. Isso eu escuto também direto. Aí eu falo, mas você acha que dando play e pausa, na hora que a música para quando você está dançando, qual que é a sua reação? Aí eu fico
pau da vida. Exatamente. Então É porque eu pausei. eu tenho que fazer um estudo para justamente conseguir configurar aqui e entender, fazer as contagens, fazer tudo, calcular o BPM, né, das batidas por minuto dessa música com essa, para poder fazer uma mixagem, de fazer as duas músicas virarem uma só para a pista não parar. Então, por isso que troca a música e você nem percebe e continua dançando como se não houvesse amanhã. Mas agora, se eu erro essa mixagem, uma música atropela a outra e por acaso ela encosta no pause e a música para, você vai me dar um tiro. Isso é o que mais acontece. Aí essa hora a pessoa quer me apedrejar. Mas na hora de ver o que está acontecendo ali, entender que não é só dar um play e pause, é isso. A venda é muito complicado. Eu acho que você tem que. É uma árvore, pensa como uma árvore. Você tem um assunto, tem um tronco, de repente começa os galhos Vai vem as folhas, é a mesma coisa. Qualquer um dos pilares do hip hop vai ser a mesma coisa. São 4 troncos de árvore. Vai subindo, começa a ramificar e vai que vai. Acho que eu vou ficar só nas entrevistas. E o hip hop é uma árvore só. Acho que eu vou ficar só nas entrevistas mesmo. Levar até na entrevista. É. Começa com um tema, mas uma hora vai ter que ir para outro. Tudo vai mudar. Exatamente. Como agora, nós vamos mudar completamente do mentira. Só vai. Eu queria saber mais assim, desde o começo você fala da importância do coletivo, né? Dos ombreiros da sua vida, que você começou e continua até hoje. Mas eu queria saber como surgiu o coletivo Space Hip Hop e a sua presença nele, sabe? Como foi a edificância pra você? Dá água pro vinho, viu? Ramificando. É isso. O que acontece? Teve uma apresentação naquele prédio ali da prefeitura mesmo, ali na esquina da Alfa de Carreiro Branco, que é onde hoje tem um espaço, se não me engano, espaço cidade. É o Paço Municipal. Isso, espaço municipal. Teve uma apresentação ali, foi na pandemia. Teve uma apresentação ali, então eu lembro que estava todo mundo de máscara, tipo assim, falaram, vai ter um espaçamento, tá todo mundo de máscara. Eu lembro que esse dia foi tenso, né? Dançar de máscara. É complexo. Foi bravo. Nossa senhora, foi bravo. Mas assim, fizemos. E viemos conversando, né? Eu, o Felipe, Castanho, o Dois, estava todo mundo lá no filme. E a pessoa tendo uma ideia, conversando sobre, porque estávamos precisando do espaço. Porque assim, antes do espaço próprio, a maioria da gente já tinha participado lá do encontro de MCs, que na época era um movimento que estava tendo um pouco mais assim, de visibilidade na cidade, estava movimentando a cena, mas era muito focado em MCs mesmo. MC só, pocket show e é isso. Eu cheguei a tocar, cheguei a ser DJ por 2 temporadas diferentes. Então assim, toda vez eu tocava na batalha, mas eu sempre falava com eles, em algum momento eu vou pôr uns breakbeats ali pros b-boy dançar também, tem b-boy na casa, vou colocar aí, pô, os caras vêm assistir a batalha em si, nada mais justo colocar, eu sou b-boy também, eu quero dançar, eu não quero só ver assistir os MCs cantar, não pode ter essa separação, porque acaba separando, não tem como, quando eles fazem um evento só focado em uma coisa só. Um dos elementos. Às vezes a pessoa acha que o hip hop é só aquilo ali, esquece que tem outras coisas. Aí quando começa a descobrir que tem outras coisas, aí é outros papos. Então assim, eu via essa necessidade também, porque na época tava complicado esse negócio, ainda mais que estava vindo de uma pandemia. Então assim, vamos articular e movimentar a cena pra gente fazer a cena acontecer novamente igual era antigamente, que é o DJ mandando som, os grafiteiros ali, os MCs também batalhando e fazendo os pocket shows, os b-boys dançando também. Aí coincidiu de dar obra do viaduto para a fase final. Aí tipo assim, como eu moro no Vitorino, o Stem mora em Santa Cana, a gente sempre passa ali. A gente ficava olhando e ficava, ali acho que tem um espaço bacana. E a gente sempre lembra lá do viaduto, tanto o viaduto de Madureira, que rola o Baile Charme, tanto o viaduto Santa Teresa em BH, que é o que rola o duelo nacional. Então assim, já fomos lá algumas vezes também. Então assim, ficava aqui, acho que aqui é uma possibilidade.
de fazer uma parada mais nossa, trazer um hip hop, digamos, original, tentar colocar os elementos, mostrar, manter essa essência. Pô, vamos ver. Igual eu falei na época, pô, eu tenho um equipamento de som. Né? Aqui eu já tenho os b-boys, né? já tinha os MCs, vamos tentar aí. Aí assim que foi essa ideia de um dia, de uma apresentação, que estava todo mundo ali, fomos articulando essa ideia, começamos a alimentar essa ideia mesmo, até de fato chegar na inauguração. Foi dia 19 de dezembro de 2021, que era parte não digo final da pandemia, porque ainda estava, mas já tinha vacina, já estava começando, estava mais flexível. E assim foi, né? Colocamos lá o equipamento, na época tinha até feira ali. Eu lembro que fizemos meio junto com a feira ainda estava começando a ir para aquele outro lado da José Calil ainda. E depois ficou tudo lá, né? Quando foi construir o viaduto ali em frente ao Bretas, que agora é Bretas mais. Aí passou tudo para aquela parte de lá, mas ali na época ainda tinha feira. Tanto que o primeiro evento foi de manhã, foi tipo 9 horas da manhã. Nem estendemos muito. Então, tô falando, vamos pegar esse público da feira, a galera que estiver passando. Tipo, você vai ver as fotos e os vídeos, você vê que é uma galera toda. Mas a ideia era justamente essa também, abraçar todo mundo, vamos mostrar que todo mundo. E assim foi. Mas desde o primeiro evento, colocamos batalha de MC, colocamos batalha de dança, colocamos pocket show, colocamos DJ tocando. E assim, desde o início, a nossa base é essa. A manter o mais possível de todas as culturas juntas. Apresentar o máximo possível. E foi assim que surgiu. Depois outras pessoas foram entrando, foram agregando. E hoje o coletivo está com 13 pessoas. Mas quando começou, tinha, se não me engano, 6 ou 7. Assim, teve pessoas que entraram e saíram, mas assim, hoje está com 13 pessoas. E qual é o seu papel? Todo mundo tem todos os papéis. É fazer acontecer. Fazer acontecer, o papel é fazer acontecer. Não, mas assim, aí acaba dividindo mesmo as funções para não ficar pesado também para todo mundo. Então, vai ter a galera da parte da documentação, se tiver que pedir alvará, editar, tem a galera, mas todo mundo ajuda em tudo. Todo mundo faz a sua função, mas assim, vai pegando um pouquinho também para poder. Tem mais conhecimento da área, para poder fazer acontecer também, porque senão você acaba sobrecarregando alguém. Mas eu sou DJ residente e fico como técnico de som também nessa parte elétrica ali. Fiação, essas coisas assim também. É isso. As burocracias que podem queimar. As coisas podem queimar, em qualquer momento pode queimar. Mas é mais essa parte. Mas assim, tá precisando de alguém para fazer uma entrevista. Bom. Aí vai. Tô precisando de alguém para pegar alguns documentos. Alguém para mexer no como é fácil? Organizar o drive do espaço. Aí a gente começa a ver as disponibilidades, né? E vamos fazendo. Vamos de acordo. Aí cada um tem a sua função, seu requisito ali, mas todo mundo ajuda todo mundo. Acho muito massa, assim, né? A gente tem tocado em várias outras entrevistas nesse ponto, que seja um espaço extremamente central, né? Então, também com o mercado lá, está agora. Ocupar esse espaço, né? O hip hop sempre foi um lugar das humanidades, né? Nunca só preso nas periferias. Ele vinha pra gente no centro. Tem uma frase da Maria que pra mim é muito marcante, que ela fala na entrevista aqui, também fala no YouTube, que é sobre reconhecer o centro também como uma periferia. O centro acaba se tornando a periferia das periferias, porque é onde encontram todas as periferias. Não tem como. Que até o estudo que a Clarice fez também, da geografia, que ela mostrou pra gente alguns dados que, tipo, a gente mesmo assim, não tinha essa noção. Mesmo que, igual agora, em dezembro desse ano, vamos fazer 4 anos. Mas assim, é coisa que a gente não tinha essa noção. Ela mostrou, ela fez todo o estudo com o público, aí ela mostrou um mapa pra gente, ela tem um mapa da galera de cada região que vem, a quantidade, a porcentagem. Então, assim, por isso que é importante ser no centro, porque todo mundo chega no centro. Não tem como. Você pegou qualquer ônibus de qualquer bairro, você chega no centro. Agora, a partir do momento que começa a precisar de 2, 3, 4 tipos diferentes de ônibus, a pessoa às vezes já fica, acho que eu não vou não.
Por mais que eu queira muito ir, aí começa, pô, depois pra voltar vai ser complicado. Não sei que horas que vai acabar. Não sei que horas que vai acabar, eu quero ficar mais um pouquinho, aí não Já tem vai como. limitar. Então às vezes a pessoa acaba nem indo. Agora no centro é mais fácil, mesmo que às vezes mais tarde já não tem mais ônibus, mas às vezes a pessoa consegue um Uber, consegue um táxi, consegue uma carona. É mais fácil você ir para casa, partindo do centro. Do que você sair de um outro bairro. Às vezes atravessar chegar a ao centro cidade. para poder Isso, chegar exatamente. no Então, seu bairro de origem. e acabou coincidindo que o nosso evento é domingo com os ônibus gratuitos. Foi logo, assim, foi logo em seguida, mas passou um tempinho e correu de ter um ônibus gratuito domingo. Então ficou mais fácil ainda. Então, tipo, domingo o ônibus é de graça. Não tem nem como eu falar, não tem como ir por conta disso. Não, você consegue. Se você quiser ir, você consegue ir. E como o evento pega parte da tarde e noite, então assim, dá para ir em algum momento. Mas é basicamente isso. Aproveitando esse gancho do ônibus, né, no domingo ser gratuito, que é uma das possibilidades para alcançar o espaço, eu queria que você falasse também um pouco do que o poder público também ajuda ou atrapalha para a ocupação do espaço hip-hop, assim. Quais são, como é que é esse diálogo? Polêmico. Complexo. Mas assim, espaço hip-hop, do jeito que é, do jeito que tá, é tudo, é a gente pela gente. É independente. A gente tem bastante dificuldade com essa parte do poder público, assim. É isso, a gente pega pra fazer, não tem. Ficar esperando não rola. Porque a gente até tenta outras coisas, outras conversas, outras argumentações, mas assim, todas elas praticamente, não digo 100%, mas assim, a maioria delas foram em vão. Então assim, é isso, a gente tem que persistir para fazer, senão não tem, não acontece. E é complexo porque é isso, as pessoas, às vezes a gente até vê a pessoa passando, gravando um vídeo, e não, agradecer aí a prefeitura, não sei o que, a gente fica assim, né, tipo... E aí? Mas isso é muito complexo e muito polêmico, né, também. Mas assim, é difícil. É difícil, a parte do poder público assim, é chegar por cima da carne seca. Não tem como, é isso. É igual quando o pessoal lá do Grand Tower ali também, né, subiram ali e tal. Fizeram algumas mudanças ali, mas assim, colocaram uns coqueiros lá, que depois tiveram que tirar um, que colocaram dois, né, no meio do palco. Teve essa parada, né? Se não puder ajudar, atrapalha, o importante é participar. Então assim, aí a gente deve ter uma conversa lá, explicar, a gente fazer vazamento ali, né? Não tinha como, tanto que os laterais eles estão lá ainda, mas tipo assim, aí a gente falou, gente, não tem como. Um é o palco onde fica o DJ, os equipamentos de som, de baixo onde fica os MCs, então assim, e era bem no meio, parece que fizeram bem medidinho, bem no meio. Falei, dá, e conseguimos tirar, mas é muito difícil esse contato, essa troca, porque é isso, agora que funciona, agora que dá certo, aí todo mundo quer fatia do bolo, todo mundo quer falar que faz, pode contar com a gente, você quer marcar, aí vamos marcar uma reunião, você vê que tipo, marca, fala, e fica por isso mesmo, então, até o próprio banheiro a gente aluga, a gente não tem banheiro. Pô, seria interessante ter um plano de ação ali, fazer, porque o banheiro, água, essas coisas tudo assim, a gente tem que dar uns pulos. Lixeira, tinha lixeira ali, hoje não tem mais. Lixeira fixa ele não tem. Geralmente a gente leva os sacos de lixo para poder a galera jogar. Senão é isso, a galera também vai começar a deixar em qualquer lugar e depois da confusão. Mas é isso, após o evento a gente sempre passa, fazendo inteiro. Quando chegar segunda-feira também o pessoal fala, por quê? O pessoal, o pessoal não sabe ocupar espaço nenhum. É bem complicado essa questão aí, mas mas pode ver, fomos o primeiro coletivo a ocupar e ainda estamos ocupando. Tem outros coletivos que ocupam ali também. Tem a galera do forró que faz ali de vez em quando, a galera da música eletrônica.
Já teve um coletivo que ocupou ali, que fez pagode, fez uma roda de pagode ali. Teve uma época que a galera da capoeira estava ocupando ali também, mas não, acho que não tá mais. Eu acho que era antes da roda, porque eles têm uma roda na feira. É a roda na feira, eu acho que eles estavam trocando de lugar, acho que foi isso também. Tinha uma outra galera que fazia uma batalha de MC também, mas assim, eu não conheço as pessoas, as pessoas mais novas. Eu sei porque assim, minha filha gosta muito de batalha de MC, então ela ia e ela falava, pai, tem um pessoal aqui no viaduto aqui e tal. Não tô sabendo, aí ela fumava, não dá mais não fazia ideia. Não conheciam essas coisas, era um pessoal acho que da Zona Norte, se não me engano. Mas então assim, estamos lá fazendo, chegamos onde chegamos, Caminho Castor Plano. Tivemos um ou outro apoio de algumas pessoas e tal, mas assim, exclusivamente, diretamente assim, do poder público, assim, da prefeitura, essas coisas assim, não. Foi pouca coisa mesmo. É isso. Mas assim, da sua relação, desde 2016, você vem acompanhando outras ocupações também, além do espaço Piroca, né? Outros momentos de ocupação. Você, não induzindo a sua resposta, mas você alcança assim, alguma mudança, você acredita que, nossa, daquela época era mais difícil a gente ocupar e hoje, de certa forma, tem um processo mais flexibilizado, a gente consegue alcançar outros lugares, ou consegue alcançar o centro com mais facilidade, ou não, assim, as coisas elas são muito difíceis, são muito agarradas, sabe? Então, antigamente era bem mais difícil, era bem mais complexo. Só que antigamente, eu estava até conversando isso lá no último evento com o João, com o Luiz, que é legal, você tá falando, pô, antigamente, né, porque o João tá aí na ativa há muitos anos, eu fiz aula com ele também, a gente estava conversando, ele estava falando, pô, antigamente, né, quando a gente fazia os movimentos, para você ter documentação, assim, era um ofício mesmo, só assim você falava o dia do evento, o nome do evento, o que você ia precisar, encaminhava, ia lá na prefeitura, não tinha esse negócio de mandar e-mail. Ia lá, levava o papel lá também, tipo assim, chegava no evento, você tinha essas coisas, era um pouco mais, hoje em dia não. Hoje em dia você vê que tem um processo assim, um pouco mais burocrático, agilizou a parte da internet, pode entrar lá na prefeitura ágil para poder pedir as coisas, mas aí, em contrapartida, também parece que eles colocaram muito mais empecilhos. Às vezes, para você conseguir uma documentação, tipo assim, eles pedem tanta coisa que eles falam assim, não. Mas só ocupar a internet é um empecilho, porque nem todo mundo tem acesso à internet. Nem todo mundo tem acesso à internet. E não é só a população mais jovem que tem direito de fazer. Aí tem aquilo, às vezes, para você fazer a coisa, digamos, certinha dentro da lei, dentro do esperado, que é ter um documento, ter as coisas, é tão burocrático que a pessoa às vezes fala, vou fazer isso aí mesmo. Que é a hora que realmente dá ruim. Dá muito ruim. Mas assim, hoje em dia a gente tem mais conhecimento sobre isso, sabe que precisa disso, tem que ter isso, tem que correr atrás disso, porque a gente sabe que se não tiver isso, para dar ruim é rapidinho. Rapidinho. Começou a fazer um movimento aqui, o pessoal, alguém já chama a polícia, já passa o guarda de trânsito, já passa, pô, tem o que você está arrumando aí? Pô, você tem autorização para fazer isso aí? Se você fala que não tem, já acaba ali mesmo. No nosso lá acontece da polícia aparecer direto. Então assim, a Garé que pede lá o documento pra gente, fica nessa parte lá, ela e a Maria, porque demora também, né? Não é na hora. O alvará, a liberação demora mais ou menos 15 dias. Aí eles falam, mais ou menos 15 dias. Não, é que são 15 dias. Não são 14, né? São 15. Às vezes você passa um pouquinho, mas então assim, para poder fazer um evento, você já tem que pensar tudo isso. Eu tenho que pedir no dia 1º de um evento que vai ser depois do dia 16. Porque senão não dá. Não dá. Porque assim, é assim que chega o documento, eu sou o primeiro a baixar. Assim que ela liberou, ela manda o documento lá no grupo, eu sou o primeiro a baixar e já deixar num lugar fácil acesso. Porque é do nada, é muito do nada. O evento rolando, primeiro o pessoal, às vezes eles passam e não falam nada, só vai embora. E às vezes do nada eles param o carro mais pra lá, e você não tá vendo o carro, talvez você entra lá, do nada você vê alguém chegando por trás de você que assim, você vê a ação aproximando, eu que estou no som ali, vejo alguém aproximando, quando vê, chega a polícia do nada e fala, e aí, que bom, não, eu rolei, você tem documentação? Tem. Aí o que geralmente eu faço? Aumenta a música, justamente para o povo não ficar, né?
especulando, aumenta a música, porque o povo às vezes nem percebe o que está acontecendo. Eu vou, pega o documento, mostra, às vezes quer falar com alguma outra pessoa responsável, às vezes quer falar com a pessoa que pediu. Tá, mas é isso. Aí até isso também a gente já começa a setorizar. Aí geralmente quem conversa com eles assim é a Maria. Mas assim, eu sempre tenho, eu já antecipo, já mostro, já tá aqui o documento, aí olha o dia, olha o horário, aí às vezes eles, não, então tá, vamos só ficar aqui para ter segurança de vocês mesmo e acaba indo embora. E vai. Mas aí às vezes não tem aviso nem nada. Quando passa, eu já fico ligeiro, já fica assim, ó, daqui a pouquinho eu vou precisar. Às vezes não vai precisar, mas pode ser. Às vezes eles só aparecem do nada. Você menos espera assim, não. Mas assim, é muito importante isso, de ter a documentação por conta disso. Senão não consegue fazer. Qualquer lugar que você for ocupar, se você não tiver ali, não procurar saber como que faz, do jeito que faz ali a documentação, qualquer lugar, se você for ocupar, vai dar ruim. O que acontecia isso também na época do Conde MC, porque era na Praça da Estação. Né? Tinha na Casa Absurda, tinha no DCE aqui, mas tinha na Praça da Estação. Então vira e mexe, dava um probleminha com isso aí. Então é importante você procurar saber mesmo, não só, eu quero fazer, mas não só fazer, você tem que entender todo o para evitar maiores conflitos. Então assim, hoje em dia... são possibilidades. São possibilidades. Aí fica naquela, não sei se hoje em dia ficou mais fácil ou mais difícil, porque aí já pega essa fala do João também. Ele fala, antigamente você só entregava esse papel lá, estava tudo certo. Agora tem todo esse processo. Agora tem todo esse processo. Aí fica naquela. Tem a facilidade da internet, mas em contrapartida também são mais coisas burocráticas. É igual edital. Quando você vai fazer um edital, às vezes é tanta coisa que você fala, aí é tudo pra ontem. Tipo assim, eles pedem pra você tudo ali, ó. Tem que estar tudo ali pra ontem e pra agora. Agora, quando é isso que a gente faz, te mandar alguma coisa, fazer alguma alteração, aí demora. Aí vai, que hora tem. Você falou também da possibilidade da pessoa, assim, às vezes morar ali perto e acabar. Não, acho que denunciando não é a palavra, né? Mas acaba se incomodando. Você acha que isso mudou desde a época que você começou? Você acha que a população de Juiz de Fora hoje adere melhor ao hip hop, entende melhor o hip hop? Ou a gente ainda está preso, considerando Juiz de Fora uma cidade extremamente conservadora ainda entre todas as suas complexidades? Eu acho que assim, as pessoas começaram a entender um pouco mais. As pessoas que naquela época lá atrás, às vezes assim, ficavam não já bloqueando de cara, ficavam meio termo, aí essas pessoas começaram a entender ao longo do tempo. Hoje em dia estão mais tranquilos. Só que sempre vai ter essas pessoas. Vai ter essas pessoas que aceitam de cara, independente do que você vai aceitar, as pessoas que ficam em cima do muro, tipo assim, fica meio, não sei, tal, e as pessoas que não. Independente do que você mostra ali, é arte, cultura, estou divulgando, não, não, isso sempre vai ter, não tem como. Só que é isso, com o aumento, né, o avanço da internet, as pessoas vendo esse movimento em outras coisas também, elas começam a ver que, aqui na minha cidade tem isso também. Novela, filme, televisão no geral. Outras formas de representação. Antigamente você não via funk na televisão, você não via rap na televisão. Rádio, não via nada disso. Nada. Hoje em dia não, hoje em dia quase todas as novelas aí não tem funk. Às vezes a abertura de novela não tem um funk. Série, né? Série Netflix, essas coisas assim, tudo tem um pouquinho. Hoje em dia virou, ou é alguma coisa relacionada ao hip hop ou é funk. Hoje em dia tudo tem. Então a pessoa acaba aceitando um pouco mais porque começa a ver isso mais no dia a dia. Aí começa a tirar aquele pensamento, isso é coisa de marginal, isso é coisa de favelado. Isso aí é coisa de criminoso, aí começa a ver que não, começa a entender que tem sim como você fazer a parada acontecer aqui. Questão de marginalização tem em qualquer lugar, em qualquer aspecto, qualquer coisa. Se a pessoa tiver que levar para esse lado é qualquer coisa, qualquer segmento, qualquer coisa musical não tem jeito. E hoje em dia todo mundo tem muito acesso muito fácil às coisas. É fácil a pessoa às vezes ver um movimento acontecendo, ela ir lá e procurar na internet. Deixa eu entender o que é isso aqui, antigamente não tinha. Então, ou a pessoa vinha conversar com você para entender, ou ela ficava perdida. E às vezes ela não queria dar o braço a torcer, de vir conversar com você. Aí ela ficava com aquele pensamento e pronto, tá tudo certo. Mas, igual hoje em dia, quando você vê
né? A Laura Conceição aí aparecendo em várias paradas, o RT, a parada da galera daqui, o pessoal já fica, pô, esse cara daqui de fora, nossa, essa menina daqui de fora. Né? Pô, ver o Preto Vivo, né, nos duelos dos lãs, nossa, esse menino aqui. O próprio Muxima. O próprio Muxima, o pessoal começa a ver, pô, essa galera aqui é daqui de fora, tá fazendo acontecer. Aí começa a interessar mais, aí começa a aceitar mais. Aí fala, não, pô, então era isso que eles estavam fazendo aqui, né, mas eu não entendia. Pô, mas também não explicava, né, mas você parou pra entender? Não, então, né. Mas isso aí é desde a época do PNC, que é daqui também, mas assim, foi pra fora, fez lá, formou galera de ali, então assim, aí era uma outra parada, mas desde aquela época, só que naquela época era muito mais difícil, não tem como, era muito mais difícil, tanto que as pessoas falavam assim, não, aqui não dá, tem que ir pra fora mesmo, pra outros lugares, porque a galera aqui é cabeça dura, a galera não entende, a galera não aceita. Então, na minha visão é isso sempre vai ter, em todos os lugares são mais aceitáveis, outros não, mas isso sempre vai ter. Então fica nessa situação. É mais fácil? Ou não? Aceita mais? Ou não? Não sei. Porque eu posso falar que sim, mas uma região sim, a outra não. Então aí fica nessa. As pessoas vão mudando o pensamento a todo instante, tem gente que não muda. São muito estritas, né? Exatamente. Oscila muito, é uma onda senoidal, né? Cima e embaixo, toda hora. Mas, é isso. Estamos caminhando para o final. É isso. E queria dizer que, sei que eu falo de todos nós do projeto, foi muito gigante. Toda vez eu aprendo muito, assim, exercício de DJ, tem me tocado também em outro lugar, talvez por eu estar muito interessada, eu acabo sendo mais curiosa. Isso, então, mas é muito bom. Já foi dado, agora só. Foi muito bom aprender com você hoje. Eu queria que vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa. Eu queria terminar assim com uma pergunta muito impactante, aquela de tocar o coração. Eu queria que você falasse pra mim o que é o hip hop pra você. Tudo. Hip hop é tudo, tá em tudo. Tudo que a gente respira, tudo que a gente consome, tudo que a gente... Se você for parar para estudar certinho, pesquisar um pouquinho, você vê que tem a ver, você vê que faz parte, você vê que está enraizado de alguma maneira, de alguma forma. Então, para mim é isso, o hip hop está em tudo. Tudo que faz parte da minha vida, das pessoas ao meu redor. Estou sempre transmitindo isso, sempre aberto a tirar dúvidas. A pessoa perguntar, fala um negócio, é isso, eu começo a falar uma parada, a pessoa, nossa, é isso, aí eu começo a aprofundar naquele tema, aí chega uma pessoa, nossa, eu não fazia ideia que era assim, que era igual o lance do som que a gente estava falando mais cedo, que a pessoa só vê a parte da frente, a pessoa só vê o negócio quando está acontecendo, mas a hora que a pessoa começa a entender que por trás, antes de chegar na pista, né, falando mais na parte do DJ, mas a pessoa chegar na pista de dança, tem muitas outras coisas antes para poder fazer acontecer. Para você estar dançando ali, curtindo, para aquilo que aconteceu, tem muita coisa para trás. Então assim, é isso, é uma respiração mesmo. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na beia armadilha. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na beia armadilha. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na beia armadilha. Revoltado